A todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema santificar-se completamente para Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Até aí. Talvez você esteja pensando em alguém tão cheio de pecado que não possa ser um filho de Deus, ou que não existe mais salvação para a sua vida. Quando recebemos o Senhor Jesus, o nosso processo de santificação se inicia. Quando o amamos, desenvolvemos esse processo, e quando confiamos que Ele sempre estará conosco, alcançamos a plenitude da santidade. Do início ao fim, o caminho para a santidade é uma vida na fé, na pessoa, na obra e no Evangelho de Cristo. Fomos justificados, declarados justos pela fé na obra inspiradora de Jesus em nosso favor, tornados justos progressivamente em nosso cotidiano, não por nossos próprios esforços, mas através da fé em sua graça santificadora. Jesus pode impedir que vivamos em pecado. E quando cometemos algum erro, é Ele que nos purifica e nos perdoa. Através da cruz de Cristo, Deus trouxe a redenção para qualquer deslize que possamos cometer. Sua graça é infinitamente mais poderosa do que a escravidão do pecado. Quando olhamos para Jesus, em busca da santidade, algo poderoso acontece conosco. O apóstolo Paulo disse isso da seguinte maneira: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ao olharmos para Cristo, somos transformados em sua imagem. No momento, a nossa capacidade de vislumbrar o Salvador é limitada, porque estamos em corpos finitos e ainda precisamos lutar contra a nossa carne corrompida. Entretanto, um dia, totalmente livres do pecado, seremos capazes de ver Cristo claramente, como Ele é. Vendo-o, iremos adorá-lo em plenitude e seremos estimulados a nos tornar como Ele. Neste momento, a nossa transformação em sua semelhança estará completa. 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O anseio de todo servo de Deus é ser como Cristo. Essa transformação não é algo que podemos realizar sozinhos, independentes do poder do seu Espírito que habita em nós. Talvez você esteja lutando e se esforçando para ser mais santo. Entretanto, o Senhor Jesus o convida a deixar de lutar, a ir até Ele e encontrar descanso para a sua alma. Enquanto medita na sua grandeza e segue os seus passos, Cristo irá produzir uma transformação maravilhosa que se completará em você quando finalmente puder vê-lo face a face. Deus nos deu uma imagem que mostra como seremos quando Ele terminar o seu trabalho de santificação e transformação em nossa vida. É a figura de Jesus.
Em Cristo, temos o reflexo perfeito do nosso Deus Santo, porque Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é o modelo para a nossa vida. Jesus é a santidade com um rosto. Ser santo é ser como Ele. Vamos examinar mais detalhadamente esse retrato de santidade em forma humana. Enquanto analisamos cada uma das características do Mestre, avalie se a sua vida está parecida com a dele. E a sua resposta irá ajudá-lo a identificar em qual etapa do processo você se encontra. Em primeiro lugar, nós vamos ver o relacionamento com o Pai. Jesus viveu em total dependência do Pai. Buscava em Deus o suprimento das suas necessidades, direcionamento para a sua vida e seu ministério, e capacitação para cumprir o seu propósito nesta terra. Ele se submeteu totalmente à vontade do Pai. Amava a lei de Deus e a obedecia continuamente. Vivia para agradar a Deus em vez dos homens. Estava disposto a abrir mão de ser aceito pelas pessoas, de modo que pudesse agradar a Deus. Em relação aos valores e prioridades, a sua maior motivação era glorificar a Deus. Ele veio a este mundo sem interesses próprios, para cumprir os propósitos e a vontade do Senhor. Ele valorizava o eterno mais do que o temporário. Para ele, realizar a vontade de Deus era mais importante, por exemplo, do que comer. E em relação aos demais, ele não tinha desejos egoístas e colocava as outras pessoas em primeiro lugar. Tinha um coração servil e continuamente se oferecia para satisfazer as necessidades dos outros. Estava sempre disponível para aqueles que precisavam dele, mesmo quando o interrompiam em momentos inconvenientes. Por exemplo, quando estava cansado, tarde da noite, quando tinha planejado realizar um retiro com seus amigos, ou mesmo durante os seus períodos de meditação. Ele se submetia às autoridades humanas. Quando jovem, foi obediente a sua mãe e a José. Ensinou e praticou respeito e submissão às autoridades civis. Era misericordioso e concedia perdão a todos que o maltratavam. Em relação às suas palavras, falava apenas o que o Pai lhe instruía. Como resultado, suas palavras eram sempre carregadas de autoridade e impactavam as pessoas. Sempre falava a verdade. Tinha palavras bondosas que satisfaziam a necessidade dos seus ouvintes. Quanto ao seu caráter, vivia uma vida de louvor e gratidão a Deus. Mostrava-se ousado quando via que algumas pessoas precisavam ser confrontadas com respeito a seus erros, e era corajoso quando a vontade de Deus exigia que ele fizesse algo difícil. Não era competitivo nem ciumento. Regozijava-se quando Deus abençoava outras pessoas ou decidia usar outros indivíduos, como, por exemplo, João Batista. Era cheio do Espírito Santo e manifestava os frutos do Espírito o tempo todo. Por exemplo, amor. Jesus amava a Deus de todo o coração. Demonstrava o amor altruísta e sacrificial para com as pessoas, ao ponto de entregar a própria vida em favor dos seus inimigos. Demonstrou todas as qualidades do amor, descritas em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 8. Alegria. Ele era repleto de alegria de Deus. Essa não dependia das circunstâncias, porque confiava no controle soberano de Deus sobre todas as situações. Paz. Ele era calmo e sereno em meio às tempestades, às pressões da multidão e diante da cruz. Sua paz interior
ia além da compreensão humana. Longanimidade. Ele suportava as provações, aceitou passar por circunstâncias adversas, bem como os ferimentos que os outros lhe causaram. Benignidade. Demonstrava preocupação genuína pelas pessoas. Dava atenção especial aos rejeitados. Era cuidadoso e sempre estava atento às necessidades das pessoas. Bondade. Sua excelência moral se manifestava através das suas boas obras para com os outros. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Atos 10, 38. Fidelidade. Ele era totalmente digno de confiança e sempre cumpria a vontade de Deus. Obedeceu, serviu e amou a Deus fielmente até a cruz. Mansidão. Suportou a falta de compreensão e o abuso sem fazer retaliações. Reagia com mansidão às provocações. Não tinha uma postura defensiva, mas confiava sua vida e as suas circunstâncias a Deus. Ele era humilde, recusava-se a promover ou buscar a sua própria glória. Domínio próprio. Tinha temperança. Suas paixões humanas e apetites carnais sempre estavam sob o controle do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o chamado à santidade é um convite para seguirmos a Deus, a Cristo. A busca pela santidade, que não esteja centrada em Cristo, logo se transforma em moralismo, justiça farisaica e esforço inútil. Essa falsa santidade produz escravidão em vez de liberdade. Além de não ser atraente aos olhos do mundo, é inaceitável a Deus. Apenas fixando os olhos em Cristo e depositando a nossa esperança nele, podemos experimentar essa santidade autêntica, calorosa e convidativa que só Ele pode produzir em nós. Ser santo é tomar posse da santidade de Jesus, como se fosse nossa. Não importa o quanto nos esforcemos para ser santos, nunca alcançaremos esse objetivo. Apenas Jesus Cristo pode nos levar a alcançá-lo. Quando fixamos olhos nele, percebemos que ele é o nosso tesouro de valor incalculável, a fonte do mais puro prazer. E assim, passaremos a desejá-lo, sua beleza, sua justiça, mais do que ansiamos pelos atrativos que este mundo tem a oferecer. E assim, seremos transformados em sua semelhança. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos aqui inicialmente pedir pelo nosso Brasil e por todos aqueles que acompanham este vídeo. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos te pedindo e clamando, Pai, como um dia Jeremias clamou pelo seu povo, pelo seu país. E nós pedimos, Pai, estende a tua mão de bondade, a tua mão de misericórdia sobre o nosso Brasil, fazendo com que essa enfermidade, esse vírus, ele saia e que as pessoas não sejam mortas, mas que elas continuem louvando e glorificando o teu santo nome. E que o Senhor venha com a tua mão poderosa, Pai, agir em cada vida que está, por exemplo, doente, numa cama, numa UTI, numa CTI, para restaurar a saúde, porque o Senhor levou sobre si, na cruz do Calvário, as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. E neste momento eu entrego a Ti cada pessoa que está nos acompanhando nesse vídeo e peço, Pai, visita aqueles que estiverem doentes e opera a cura. Envia a essa pessoa provisão para suprir cada uma das suas necessidades. Abençoe esse lar, essa casa, restaura esse casamento, esse relacionamento. Entra com bênção e vitória. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço em nome de Jesus.
Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.